Eu resolvi fazer uma coisa diferente. Vocês gostaram do cenário? Agora vai ser aqui no meu sofá. Tá na hora da gente ter uma conversa. Produtividade tem sido a palavra para qualquer um no meio da autoajuda. Coach, mentor, página motivacional no Instagram, e eu me incluo nesse bolo. E embora a gente deva se esforçar para dar o melhor de nós mesmos na vida, no trabalho, nos relacionamentos, há uma linha tênue que separa a produtividade da sua irmã má, que se forma em camadas de citações motivacionais, palestras e livros daqueles empreendedores e aqueles influenciadores tão interessantes. A produtividade tóxica é uma armadilha da qual é bem difícil de sair depois que você passa de um certo ponto. Então tá na hora da gente ter essa conversa aqui. Gente, esse tema é um tema que tem tantas camadas e tem tanta história, tem tanta coisa, que eu tô trabalhando num vídeo com um outro formato mais longo, explicando melhor essa nossa busca pela produtividade, onde tudo isso começou. Esse vídeo que eu tô preparando vai ao ar na quinta-feira, então não se esqueça de se inscrever aqui e ativar o sininho pra você ficar sabendo. Aqui nesse vídeo a gente vai falar mais sobre os sinais da produtividade tóxica para você entender, para você saber se você tá nesse barco e como fazer para você sair dele. A busca pela produtividade pode ser tóxica. Para começo de conversa, a busca pela produtividade ela não tem só a ver com o trabalho, porque hoje a gente já busca ser produtivo em outras áreas da vida, nos estudos, em casa, enfim, em tudo. Mas aqui nesse vídeo a gente vai focar mais na parte profissional. E esse barulhinho que deu aqui, acho que foi meu pé estalando. O microfone tá bem aqui, ó. A gente tá improvisando, tá vendo? Tá testando. Enfim, voltando aqui. O que passaram pra gente sobre o que é ser mais produtivo é mais ou menos assim. Sabemos que ser produtivo significa que estamos trabalhando em nosso potencial máximo, progredindo em nossa carreira e, de maneira geral, contribuindo para uma maior satisfação na nossa vida. Só que essa busca incessante pela produtividade, por ser cada vez mais produtivo, tem o seu lado negro, que surgiu a partir da imagem do trabalhador produtivo ideal. E aqui a gente está se referindo mais a quem está trabalhando para construir o legado do outro, ou seja, quem trabalha na empresa do outro, o que não tem problema nenhum, nem todo mundo quer ter seu próprio negócio e tá tudo bem. Enfim, a produtividade tóxica, ela tem o poder de te convencer que você é um mau trabalhador, a menos que você cumpra tudo que você precisa cumprir e que você se encaixe naquela imagem do trabalhador produtivo ideal, que geralmente é algo bem restritivo e bem difícil de você alcançar. E quando eu falo que é difícil de você alcançar, eu digo difícil de você alcançar sem sacrificar a sua vida. Porque no meio corporativo a gente vê muita gente que tá se matando de trabalhar, que tá sacrificando a sua própria vida em busca de ser esse trabalhador produtivo ideal. Mas tudo bem, você faz parte de algo maior, você faz parte daquele time de guerreiros, isso aí. Eu acho que um dos motivos maiores para as pessoas terem esse comportamento de achar que elas têm que se matar de trabalhar e que isso é justificável é aquela crença de que você precisa sofrer para que você consiga vencer. Que o sofrimento, que para que você chegue a algum lugar, que você vença, o sofrimento é obrigatório. E essa crença, inclusive, está na minha lista de temas de vídeos que eu quero fazer. Você já ouviu aquele dito, os humilhados serão exaltados? Isso aí. E essa crença tem muita gente que leva para várias outras áreas da vida. E por resultado disso, como resultado disso, tem muita gente aí aguentando relacionamento bosta, abusivo, com a ideia de que aquilo ali vai levar a algo maior, que aquele sofrimento é necessário, que ela precisa sofrer e que isso vai fazer com que ela seja merecedora de algo melhor. Cara, quando eu vejo isso, quando eu vejo as pessoas agindo dessa maneira, eu vejo várias, né? Caraca, maluco, dá um pé na bunda desse loser, que ele não vai mudar. Esse tipo de crença, ele é passado pra gente geralmente nessas frases motivacionais aí que você vê de fundo, aqueles lugares lindos, ou então homem sarado, né, gente? Aquele homem com aquele terno, sério, geralmente em preto, em tons, né, preto, cinza, passando pra você essa ideia de que você precisa sofrer, que o sofrimento vai levar você
E o pior de tudo é que isso faz muita gente acreditar que aquilo que vale a pena na vida vai te fazer sofrer para você conquistar. Que se você não sofrer, se você não tiver muito trabalho, se você não tiver que fazer muito esforço, que aquilo não vai valer a pena. Você tá entendendo onde que tá o problema aí? Essa é uma crença de bosta que a gente tem que descartar hoje, tem que descartar agora, nesse momento. Nossa, mãe, eu já comecei o vídeo pocando, né? Pocando ainda se usa no Brasil, gente? Eu já nem sei. Todas as minhas gírias são de 10 anos pra lá. Se eu falar alguma coisa velha que vocês já não entendem direito, põe aqui nos comentários e me digam o que vocês estão usando agora. Me ensinem outras coisas. Mas continuando. Quando você pensa nesse tipo de crença, nessa crença que eu acabei de falar pra vocês, você começa a entender que a busca pela produtividade, ela pode ser tóxica, principalmente para as pessoas que têm esse tipo de crença. Não é que a busca por ser mais produtiva seja o problema aqui, mas a maneira como você lida com essa busca e o que você acredita é que pode tornar essa busca tóxica, entendeu? E já aproveitando aí o ensejo, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do sofrer pelo sucesso. Primeiro eu quero deixar bem claro aqui que trabalhar duro por aquilo que você quer e que você sabe que você precisa mudar na sua vida é algo que eu defendo, que muitas vezes a gente tem que realmente, na verdade a maioria das vezes, a gente tem que realmente ralar, a gente tem que suar a tanga. O que eu me refiro aqui é quando esse trabalho, ele excede aquilo que é necessário e você simplesmente fica ali preso naquela rodinha do hamster, por acreditar que é isso mesmo que tem que ser e que não há outra alternativa. Que de certa forma, se você não se matar por aquele objetivo, aquilo ali não vai ter valido a pena ou você não é merecedor de colher os resultados. Preste atenção aqui. O sofrimento e a fantasia, eles andam de mãos dadas para fazer a gente continuar trabalhando duro. Apesar de todos os sinais de que a gente está precisando pisar no freio, pausar um pouco para poder descansar, para poder relaxar, para poder pensar no que a gente está fazendo. Às vezes a gente segue, a gente não consegue atingir o objetivo porque a gente está correndo, mas a gente não se deu conta. A gente não parou para avaliar que a gente está na estrada errada. Frases do tipo sem dor, sem ganho, né? No pain, no gain, ou o que não me mata me fortalece. No início elas tinham uma função de aliviar uma situação de sofrimento. Elas tinham uma intenção mais positiva. Mas dentro dessa cultura do hustle, elas são usadas para nos convencer de que a gente não pode alcançar o sucesso sem se matar, que não tem outro jeito. E que é bonito isso. E assim a gente se acostuma com essa rotina de esgotamento físico e mental. E quando eu falo de fantasia, que a fantasia e o sofrimento, eles andam de mãos dadas para te manter nesse ritmo de trabalho sem parar, presta atenção aqui. Muitos gurus da vida e coaches, mentores, empresários que ganharam seu primeiro milhão e aí um piscar de olhos, geralmente reforçam a ideia de sofrer primeiro, por exemplo, como sobreviver aí 1 ano comendo miojo, que aquilo ali realmente vai fazer com que o seu negócio decole como um foguete, você vai se tornar milionário aí como um passe de mágica, porque você passou 1 ano comendo miojo. Esse sonho de um dia acabar com todas as nossas lutas e nos levar ao sucesso, realizar os nossos sonhos, tem uma força muito grande e tem um poder muito grande de fazer a gente ir além dos nossos próprios limites. E o ponto aqui que eu quero levantar é que juntos, o sofrimento e a fantasia, eles têm o poder de criar o trabalhador ideal. Aquele que tem um único objetivo em mente e não vai parar até conseguir aquele objetivo se quiser ser feliz e realizado. E a gente acredita nisso porque faz sentido. Realmente, se você tem um sonho, esse é o caminho mesmo. Se dedicar, às vezes, abrir mão de muita coisa, fazer muitos sacrifícios, e muitas dessas histórias de sucesso, elas seguem esse script mesmo. A coisa aqui fica tóxica para aqueles que seguem aquela receita de bolo, que eles acham que é uma receita de bolo, eles seguem aquele caminho que foi explicado para eles, não conseguem atingir os objetivos e começam a alimentar crenças que não favorecem a eles. Como, por exemplo, aquela ideia de que há aquela uma coisa, aquela uma solução milagrosa. Muitas pessoas que acreditam nessa uma coisa, nessa uma solução milagrosa, muitas delas acreditam, quando elas não conseguem atingir o objetivo delas, elas não param para pensar que pode ser o que elas acreditam. Elas começam a acreditar que o problema tá nelas, que elas é que são derrotadas, que elas não têm sorte, que as coisas não dão certo para elas. Em vez de elas começarem a olhar para o que elas acreditam e como elas têm agido, como elas têm levado a vida para tentar entender
entender que pode ser que o problema esteja ali. E aí elas acreditam que o que elas precisam é de mais cursos de autoajuda, mais livros, mais informação para alcançar o tal sucesso. Elas não entendem que não é a informação exatamente que elas precisam ali naquele momento. E com isso, elas acabam trabalhando cada vez mais, lendo cada vez mais livros, tentando adquirir cada vez mais informação que elas não vão usar, elas não vão colocar em prática, ignorando completamente os sinais de esgotamento físico e mental, tentando sempre colocar um band-aid ali naquele problema, sem realmente ir na causa do problema, sem realmente resolver o problema. O que ajuda aqui nesse caso? É você olhar para os seus hábitos e ver quais são os hábitos que são bandeira vermelha, que você acha que esses hábitos estão fazendo com que você tenha a tal produtividade tóxica, que você esteja só se matando de trabalhar, que você tá na rodinha do hamster e você não tá vendo resultado. Eu acho que a questão aqui é realmente você parar para pensar, avaliar o seu próprio comportamento, a sua própria rotina, a sua maneira de pensar e realmente se perguntar se isso tá te ajudando e se perguntar como que você pode mudar aquilo que tá te atrapalhando. É meio que como você desligar o motor, esperar ele esfriar, ver o que tá fora do lugar para você poder resolver o que tá fora do lugar para que você possa seguir em frente. E antes da gente continuar, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Se você tá gostando, dá um like para me dar aquela forcinha. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada que eu posto aqui. Agora eu posto 2 vezes por semana, segundas e quintas. Se você se sente culpado ao descansar e fazer pausas, sempre que você fizer uma pausa para descansar, preste atenção nos pensamentos que vêm à sua mente. Quanto tempo leva até que apareçam aqueles pensamentos do tipo: quando eu voltar, tem que fazer isso, aquilo outro. Não dá pra eu perder esse tempo agora. Eu vou voltar pro trabalho e aí, quando eu estiver mais tranquilo de trabalho, aí eu descanso. Ou pior, quer saber? Descansar é pros fracos. Aquela coisa do... Ai, como é que eles falam? Sangue, suor e lágrima, né? Oh, meu Deus. Fala sério. Fala sério, gente. Ainda usa isso. Me diz aqui nos comentários, gente, por favor. Gente... Um cérebro excessivamente ativo pedindo para você voltar para o trabalho depois de 15 minutos que você deu uma parada, não é um bom sinal. Além disso, preste bastante atenção na conversa interna que você tem. Você vive no reino do poderia, deveria, iria. Esse tipo de pensamento é extremamente nocivo. Quando você se intimida a fazer algo, ou você se repreende porque você deveria estar fazendo algo, apenas mata o seu impulso de seguir em frente com o que realmente importa. Além do mais, isso vai fazer com que você se sinta frustrado e infeliz na vida, porque você nunca vai ser capaz de ver aquilo que você está fazendo direito. Você vai estar sempre se culpando por aquilo que você deveria estar fazendo e não está fazendo. Você vai focar sempre no que falta. É impossível você viver de maneira não frustrada se você está sempre se culpando porque você não está fazendo o que você deveria estar fazendo. Ninguém aguenta viver assim, gente. Você não é um robô. Se não for trabalho e crescimento, é perda de tempo. Esse é um sintoma que eu mesma experimentei há um tempo atrás e conseguiu matar os meus hobbies e tornar a minha vida uma bosta por muito tempo. E na minha experiência com os clientes de mentoria, até com os alunos do curso mesmo, o que eu percebi foi que as pessoas que têm essa mentalidade da produtividade tóxica, elas acabam não tendo hobbies e quando você pergunta do que elas gostam, elas nem sabem. E eu passei por isso. A maioria das pessoas, se você parar para se perguntar e você parar para observar ao seu redor, você vai ver. A maioria das pessoas se conformam com a televisão ou com o celular quando elas não estão fazendo algo produtivo. Algo produtivo. Quantas vezes, quando você pergunta para a pessoa o que você gosta de fazer no seu momento de lazer, no momento que você não está trabalhando, no momento que você está à toa, cara, a maioria vai mencionar alguma coisa relacionada à televisão, algo que está passando na televisão, ou uma novela, ou futebol, filme, série. A questão aqui é que quando você tem essa mentalidade de que você tem que estar fazendo algo produtivo o tempo todo e que fazer algo produtivo sempre significa fazer algo relacionado a trabalho ou a crescimento, e quando a gente fala crescimento, eu falo de crescimento que vai te favorecer no trabalho, geralmente, você acaba deixando a sua vida passar sem que você tenha realmente construído boas memórias, melhorado a sua saúde mental, aprendido coisas interessantes, se tornado uma pessoa mais interessante, enfim.
Você já saiu com alguém que a pessoa parecia super interessante, mas aí quando você saiu com ela, que você começou a conversar, a pessoa não sabia falar de nada a não ser trabalho e metas. Aí quando você tentava falar de alguma coisa diferente, sei lá, alguma coisa mais cultural, uma coisa não tão assim voltada para trabalho e metas, a pessoa ficava perdida. Isso aí. Com essa mentalidade de que você sempre tem que ser produtivo e que produtividade sempre tem a ver com trabalho e metas, que você tem que ocupar 100% do seu tempo com isso, se não é perda de tempo, o que acontece é que você acaba se tornando uma pessoa limitada e não realmente cresce, entendeu? Então eu te convido a se perguntar se algum dos seus hobbies ou atividades da sua vida pessoal, de paixão, não foram prejudicados devido a essa ideia de que eles talvez não fossem frutíferos o suficiente, eles não eram produtivos o suficiente, eles não dariam nada em retorno. Relaxar se torna quase impossível. Você luta para desligar seu cérebro na hora de dormir. Você fica ali repassando cenários, e-mails, coisas que você deveria ter falado, como você deveria ter respondido de outra maneira. Isso tudo quando você tá deitado na cama e você era para estar relaxando para dormir. Ou quando você tá de férias, você tá lá de férias, você fica checando seus e-mails de trabalho, as mensagens de WhatsApp. Quando você vê, você já tá respondendo porque você acha que é grosseiro você não responder, principalmente mensagem de WhatsApp. Gente, tem gerente, tem chefe que não entende isso. Eles não têm essa noção de limites. Você tá de férias, eles estão mandando mensagem de WhatsApp. Você responde a essas mensagens? Se um amigo ou uma amiga te convidasse para passar um tempo com ele no seu dia de folga, para fazer uma longa caminhada, você seria capaz de deixar o celular dentro da bolsa? Ou você aproveitaria esse momento de folga para você já ir adiantando o seu trabalho para quando você voltar não ter tanta coisa? Se você respondeu que sim a essa última pergunta, você tem dificuldade para sair do modo trabalho e realmente relaxar. E isso é um sinal de que a sua ideia de produtividade se tornou distorcida e a sua busca pela produtividade se tornou tóxica. O vício da realização vazia. Aqui a gente vai falar sobre aquela sensação de satisfação que você sente toda vez que você conclui uma tarefa. Isso te dá aquela sensação de que você está realizando as coisas, só que isso também pode te iludir, pode te enganar. Um exemplo simples. Você passa o dia voltando a sua atenção e a sua energia para aquelas pequenas tarefas, aquelas pequenas coisas fáceis de fazer, você pode fazer rapidinho, coisas até que você poderia deixar para outro fazer ou que você poderia juntar tudo num bloco só e fazer rapidinho, tudo. O problema aqui é que essa onda de orgulho que você sente por ter concluído essas tarefas menores, muitas vezes pode ofuscar a culpa que você está sentindo por não se dedicar a tarefas maiores e mais importantes, que geralmente são mais difíceis, que vão demorar mais tempo, vão demandar mais a sua energia e atenção, mas que geralmente são as que fazem diferença para aquilo que você quer a longo prazo. Agora, o que fazer se você está no barco da produtividade tóxica? Primeira coisa, você tem que descobrir a causa. Muitas vezes a gente fica aí no buraco da produtividade tóxica, atolado até o pescoço, por problemas que às vezes a gente nem se dá conta que tem. Os culpados mais comuns que nos levam a entrar nesse poço de titica são medo do fracasso, desejo de provar o nosso valor aos outros e assim sermos aceitos, perfeccionismo, baixa autoconfiança e até rancor. O que você pode fazer? Bem, aqui é hora de guardar aí a caixa de curativos coloridos da autoajuda. Embora você fazer a autorreflexão seja meio que o primeiro passo de tudo, né? Seja muito útil e é muito importante que você faça, só a autorreflexão muitas vezes não é o suficiente. Isso porque a gente aqui está falando de hábitos de uma vida e que podem ter raízes muito profundas, de coisas muito sérias, que podem gerar muito sofrimento. Aqui eu tô falando de terapia mesmo. Eu acho que nesse caso aqui, um psicólogo, ele vai estar mais equipado, ele vai ter métodos mais apropriados para te ajudar a realmente descobrir qual é a causa do seu problema e te ajudar nesse caminho para que você resolva o problema, resolva a causa. Um coach licenciado com experiência, nesse caso ele também pode te ajudar, principalmente se ele estiver trabalhando em conjunto com o terapeuta. Eu tenho muito cuidado de indicar coaching, mentoria, até mentoria, porque hoje em dia qualquer um pode virar coach, mentor e sair por aí falando um monte de besteira. E muita gente acaba caindo na lábia desse povo, né? E como resultado, eles acabam atrapalhando mais do que ajudando. E ainda queimando o filme dos outros. Sendo assim, dica aqui pra você. Preste atenção. Se
se você optar por utilizar os serviços de um coach, busca informação sobre esse coach, ver se ele realmente é sério, se ele realmente tem experiência. Separe as expectativas da sociedade das suas. Embora a causa raiz da produtividade tóxica seja algo dentro de você, o nosso entorno imediato, eles são os amplificadores. Ao longo dos anos, a gente foi sendo condicionado a trabalhar cada vez mais. E isso tem muita influência do que está rolando ao nosso redor. E muito vem dessa romantização que foi feita sobre você trabalhar demais, sobre você não dormir, sobre você não ter vida pessoal, sobre a sua vida ser só aquilo ali. E uma tendência que eu tenho visto também é que isso tá indo para todas as áreas da vida. Então, se você vai se exercitar, você vai treinar, como se você fosse servir no exército de Israel. Quando você vai se alimentar melhor, não. Aí você tem que fazer tudo perfeitinho. Romantizaram se levar tudo pro extremo. E o trabalho, eu acho que foi o carro-chefe disso aí. E as pessoas que são pessoas mais descansadas, pessoas que tomam seu tempo, que levam as coisas um pouco não tão rápido, não tão extremo, tão ao extremo, essas pessoas, elas acabam sendo vistas como pessoas preguiçosas, pessoas sem ambição. Então, com tudo isso que eu tô falando aqui, eu te convido a começar a olhar ao seu redor e identificar como que isso é colocado para você nas redes sociais, influenciadores, como é que isso é passado para você, essa pessoa produtiva. Qual é a imagem da pessoa produtiva que é passado para você? E começa a se perguntar se isso realmente é uma coisa sustentável, se dá realmente para você fazer dessa maneira. E começa a se perdoar um pouco mais se você não consegue fazer daquela maneira. Entenda uma coisa, e eu vou explicar isso melhor no outro vídeo, em que eu vou falar um pouco mais de história. Quando a gente começa a estudar história, você começa a entender quais são os motivos reais para que certas coisas sejam passadas pra gente. E com relação à produtividade, eu já vou adiantar aqui. Esse lance da produtividade, ele surgiu porque os donos das indústrias, eles queriam que a gente trabalhasse cada vez mais para ganhar a mesma coisa. Então, só daí você já entende mais ou menos que a sociedade quer que você seja mais bem otimizado, porque isso é bom para a economia. Não necessariamente que isso vai ser bom para você. Ai, a Jurema. Jurema vai sentar aqui, vai encher meu sofá de cabelo, Jurema. Não, minha filha, vai pra lá. Então, voltando aqui antes da Jurema me interromper. Eu acho que é bem de você realmente perguntar o quanto que isso pode estar prejudicando a sua vida. Essa ideia de que você realmente tem que produzir cada vez mais e mais e mais e mais. O que faz sentido pra você? O que realmente está te ajudando? O que realmente está contribuindo pra tua vida? Sempre se faça perguntas. O que você pode fazer aqui nessa situação? Começa a anotar quais são as características que você vê que eles estão tentando passar pra você do que seria o trabalhador ideal. O trabalhador produtivo. Normalmente, eu só vou adiantar aqui pra você, é eficiência de tempo, gerenciamento de tarefas, eliminação de distrações, gastar menos tempo em redes sociais. Teve aquela época, né, que todo mundo falava, ai, fiquei um ano, deletei meu perfil no Instagram, um ano sem Instagram. Teve uma época que, nossa, tinha muito vídeo assim. Depois que você fizer essa lista, você vai avaliar de maneira realista, você vai pensar no conjunto de habilidades que você tem, no tempo que você tem disponível e quais são os seus objetivos. E você vai fazer uma lista daquilo que você realmente pode fazer para poder alcançar isso. Gente, muitas vezes a gente se força além do ponto de ruptura sem perceber. E a gente sacrifica a nossa vida por causa disso. E escrever essas duas colunas que eu ensinei para você pode te dar uma visão mais clara e realista do que você realmente tem em mãos e do que você realmente pode fazer. Pratique fazer menos. Eu sei que isso aqui parece que vai contra tudo que eu ensino, né? Mas fica aí que eu vou explicar. Você precisa separar um tempo, nem que você separe lá na sua agenda, um tempo para você simplesmente não fazer nada. Lembra no início lá do vídeo, quando eu falei dos 15 minutos, né? Quando você para 15 minutos e você não consegue parar de pensar no trabalho e você fica desesperado, você pensa, não, eu deveria estar fazendo alguma coisa nesses 15 minutos e tal. Então, o que eu proponho para você aqui é que você tire nem
que seja 15 minutos para você não fazer absolutamente nada. E não 15 minutos, né, gente? Mais tempo. Eu não sei porque que eu falei 15 minutos, mas enfim. Assim como qualquer hábito, como todos os outros hábitos, esse é um hábito que também vai levar tempo para que você se acostume. Porque se você tá nessa produtividade tóxica, no início você vai sentir que você tá perdendo tempo. Você tá desperdiçando tempo, você poderia estar fazendo outra coisa. Você vai estar aqui, mas sua cabeça vai estar lá. Então você sempre tem que se forçar a voltar para cá, para a realidade. Não, eu estou aqui sem fazer nada. Eu não tenho um compromisso aqui. O meu compromisso é comigo, eu realmente fazer essa pausa. O cérebro viciado em ser produtivo o tempo todo, ele quer que cada ação tenha um propósito. Caso contrário, você tá perdendo tempo. Você tá desperdiçando tempo. Você poderia estar crescendo, você poderia estar estudando, você poderia estar trabalhando, você poderia estar produzindo, e você precisa combater isso. Esse praticar você fazer menos é bem isso mesmo. Isso te ajuda a dar um passo para trás. Eu costumo usar muito isso. Você dá um passo para trás para dar dois para frente depois, né? Você ter esse tempo de pausa e realmente não fazer nada. Tem até um vídeo que eu falo sobre a importância de você fazer pausas. Vou deixar aqui nos cards e vou deixar na descrição. As pausas, elas são importantes por isso, porque elas te ajudam a enxergar as coisas de maneira mais clara. Tem um outro vídeo também que eu vou deixar aqui nos cards em que eu falo sobre clareza mental e vou deixar aqui na descrição, caso você queira ver depois. Uma outra coisa que eu digo pra você aqui que te ajuda muito: pratique a gratidão. A produtividade tóxica, ela se alimenta do nosso sentimento de que a gente não é bom o bastante, de que a gente não tá fazendo o suficiente, de que tudo que a gente quer na vida tem que ser conquistado com trabalho árduo, com muito sacrifício, com muito trabalho, com aquela luta diária. Matar um leão por dia. Olha, outra expressão que eu absolutamente detesto. Por causa do leão, tadinho, né? E pela ideia em si. Cara, tem duas. Não, três. No pain, no gain. Eu detesto essa expressão. Sangue, suor e lágrima. E a outra é essa: matar um leão por dia. Tem uma outra também que eu não tô me lembrando agora. Quando eu ouço alguém falar... O que acontece é que quando você tem esse pensamento, essa conversa interna negativa, você tem que sofrer para você conquistar as coisas, que você não pode parar e que não é o suficiente, tudo que você tá fazendo, que não é o bastante ainda, que não é o suficiente ainda, que você tem que fazer cada vez mais, isso faz com que você não consiga ver aquilo que você já alcançou, aquilo que você já fez, e faz também com que você não se dê conta de que você existir já é uma conquista. E o que você pode fazer com relação a isso? Gente, praticar a gratidão diária é um dos poucos métodos de controle da ansiedade que fizeram maravilhas por mim. A ideia aqui é você manter um bloco de anotações, um caderninho, enfim, do lado da sua cama. E no final do dia, você fazer, sei lá, 3 anotações de coisas que você é grato. Ou que você foi grato naquele dia, ou que você é grato na tua vida. Sempre que você se lembrar de alguma coisa pela qual você sabe que você deve ser grato por aquilo, anota. Porque quando você anota, você tá tirando daqui e você tá visualizando. É mais fácil de você se lembrar. Até para um dia que você estiver mais para baixo, o dia que você estiver chateado porque você não tá conseguindo aquilo que você quer, porque você tentou aquela coisa não deu certo. Eu vou segurar esse negócio aqui. Ai, é tão gostoso. Quando você estiver para baixo, naquele dia que você não tá legal, que você acha que a sua vida não tá dando certo, que as coisas que você quer não tá dando certo, quando você estiver bem pra baixo mesmo, pega esse caderninho e vai ler. Porque quando a gente tá pra baixo, a tendência é a gente não conseguir se lembrar das coisas que estão no lugar. Porque a gente tá focando no que tá fora do lugar. Lixe as coisas que importam pra você. Que aspecto da vida você acha mais importante? Coloque a sua energia nessa direção. Eu tive um curso em que eu ensinava as pessoas a enxergar o que era realmente importante para elas e focar naquilo ali. Eu fiz esse curso porque eu percebi que, na minha experiência como mentora, era uma das coisas que as pessoas tinham mais dificuldade de saber o que realmente importava para elas. Porque como é que você vai conseguir ser feliz na vida e conseguir as coisas que você quer se você não sabe realmente o que importa para você? Então você acaba se perdendo no caminho e acaba buscando aquilo que dizem pra você que é importante. E aí você se sente frustrado e não sabe por quê, mas é porque você tá buscando aquilo que não é importante pra você. Quando você consegue discernir o que realmente importa pra você, você faz lá uma lista do que é importante pra você, fica mais fácil de você entender onde você quer estar daqui a 5 anos, 10 anos. E também fica mais fácil de você entender como que você pode fazer pra alcançar aquilo ali. Isso assim,
passo após passo, sem atropelar as suas pernas e sem se perder pelo caminho. Use isso como orientação para você fazer os seus planos mais detalhados, em vez de você sair correndo igual um doido, buscando algo que você nem sabe o que é. Além disso, de quebra, esse tipo de atividade vai te ajudar também a se sentir menos ansioso. Procure o seu propósito e se reconecte com ele. Quando eu morava no Brasil, na época que eu era workaholic, eu costumava me definir a partir do meu trabalho. E eu vivia exclusivamente para o meu trabalho. Sem o meu trabalho, eu sentia que eu não existia. Sabe aquele exemplo que eu dei de quando você sai com a pessoa e a pessoa só sabe falar de trabalho e metas? Então, eu era a pessoa. Eu não era você nessa história, eu era a pessoa. Aconteceu que uma viagem ao hospital causada por um ataque de ansiedade devido ao estresse me fez enxergar o quanto eu detestava a maneira como eu estava vivendo e me fez decidir mudar de vida completamente, começando com a minha mudança aqui para os Estados Unidos. O que me fez ver que eu não estava satisfeita com a minha vida foi eu ter percebido que eu havia me desconectado completamente de mim mesma e do meu propósito. Olha, eu realmente valorizo muito todos os meus erros e os meus pontos baixos, porque eles me fizeram ser quem eu sou e eles me trouxeram até aqui. E me ajudaram muito a entender as coisas e a crescer. Só que uma coisa que no fundo eu sempre fui capaz de sentir, mas eu não era capaz de articular até recentemente, é que você deve sempre buscar maneiras de permanecer fiel à sua visão, aos seus valores e ao seu propósito. E desses aí que eu mencionei, principalmente, você deve se manter sempre fiel aos seus valores. Quanto mais você permitir que o seu propósito e os seus valores sejam enraizados e fortes em você, mais fácil vai ser de você fazer boas escolhas e ter melhores resultados. Mas presta atenção aqui, ficar esperando para começar a viver a sua vida porque você ainda não encontrou o seu propósito vai acabar te limitando muito. Isso porque quando você fica sempre buscando só o seu propósito para você começar a viver, isso não te deixa se abrir para as possibilidades. Muitas pessoas, elas acreditam que elas vieram ao mundo para fazer aquela uma coisa. E não é bem assim. A gente tem propósitos, na verdade. A gente não tem aquele propósito. Eu nasci para fazer aquela uma coisa, não tem mais nada que eu possa fazer. O que você pode fazer aqui é, em vez de você se perguntar qual é o meu propósito ou qual é a uma coisa que eu tenho que fazer, você começar a se perguntar como eu posso contribuir? Como eu posso contribuir para que esse mundo se torne melhor? Como eu posso contribuir para que o meu entorno melhore? Essas perguntas me ajudaram a chegar à carreira que eu tenho hoje e a me tornar a pessoa feliz e realizada e completa que eu sou hoje. E que, se você me perguntasse há 10 anos atrás, nem fazia ideia de que um dia eu poderia ser realizada como eu sou hoje. Se faça as mesmas perguntas para você descobrir quais são as atividades, quais são as coisas que você está fazendo dia após dia que estão contribuindo ou que estão atrapalhando para que você consiga ser aquela pessoa que contribui mais, que resolve problemas em vez de criar problemas. Gente, a produtividade tóxica é algo que muitos de nós não se dá conta. Muitos de nós estamos aí nesse buraco da produtividade tóxica ou da busca tóxica pela produtividade e a gente acaba não se dando conta. Infelizmente, a maioria só começa a pensar a respeito quando as coisas já estão muito ruins. E aqui eu tô falando de relacionamentos destruídos, de problemas sérios de saúde e por aí vai. Para garantir que você não termine num hospital sozinho, lamentando por cada escolha errada que você fez durante a vida, é importante que você pare agora e reexamine todas as coisas que você tem acreditado e o que você está priorizando agora. Pergunte a si mesmo se o seu foco está no lugar certo, se as suas expectativas estão pintadas aí por vídeos super estéticos aqui do YouTube de pessoas passando aquelas ideias de vida perfeita. É hora de você dar uma olhada realista em como e por que você trabalha, para ver se a sua atenção e a sua energia estão no lugar certo. Enfim, me conta aqui nos comentários o que você pensa sobre esse assunto, se você tem mais algumas dicas sobre o que você gostaria que eu fizesse os próximos vídeos. E por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Bye. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights.